Hoje vamos abordar novidades em tecnologia, veículos elétricos e o novo recurso de segurança da Tesla para todos os carros. Os últimos Model S e X, o próximo evento da Tesla adiado, as células de bateria 4680 da Tesla ainda com desempenho abaixo do esperado, e muito mais. Então, vamos começar. Hoje, a Tesla confirmou um novo recurso de segurança. O Tesla Vision pode acionar airbags frontais e acionar os pré-tensionadores dos cintos de segurança até 70 milissegundos antes de uma colisão. O carro utiliza câmeras e redes neurais para detectar colisões inevitáveis antes do impacto, acionando os airbags antecipadamente para otimizar a insuflação e dar mais tempo aos cintos de segurança para posicionar o ocupante corretamente. Carros tradicionais usam sensores físicos de acelerômetro no para-choque e no chassi, o que significa que o carro precisa ser atingido fisicamente antes que o sistema saiba que deve acionar. Quando os sensores são acionados, as pessoas no carro já começaram a se mover para frente. A 70 milissegundos em velocidades de rodovia correspondem a 1 a 1,5 metro extra, reduzindo consideravelmente a gravidade dos ferimentos. O Ismoral, engenheiro-chefe do Cybertruck da Tesla, afirmou que o Vision permite ao veículo reduzir o tempo de ativação do airbag, pois não precisa mais aguardar o impacto para confirmar uma colisão. A Tesla valida isso com base em todos os acidentes reais de sua frota, incluindo velocidades, colisões e pessoas, não só em testes regulatórios. Eles simulam um modelo de corpo humano para mostrar como cada acidente teria ocorrido com o novo sistema. Esse recurso, na verdade, foi lançado em uma atualização remota em setembro, na versão 2025.32.3, mas a Tesla só confirmou publicamente agora pela primeira vez e está mostrando alguns dos resultados. Está disponível nos Model 3 e Week Pure de 2023 e mais novos, em alguns Model 3 e Pure de 2022 e nos Model S e X mais recentes, incluindo os modelos mais novos. Isso mostra como as atualizações remotas são poderosas. Um carro tradicional de 2 ou 3 anos mantém o mesmo sistema de airbag de fábrica. Proprietários de Tesla que usaram esse software tiveram seus carros mais seguros de um dia para o outro, sem precisar ir à assistência ou realizar qualquer procedimento. Isso também coincide com o Model Y sendo o primeiro a passar no novo teste ADAS da NHTSA, outro marco de segurança que a Tesla alcança apenas com câmeras e IA. Aqui neste vídeo, você pode ver uma comparação lado a lado de como esses airbags são acionados de forma tradicional versus quando são acionados antecipadamente. É uma tecnologia muito impressionante e eles fizeram um ótimo trabalho para garantir que isso nunca seja acionado acidentalmente ou algo do tipo. Agora, só para lembrar rapidamente, se esse é o tipo de tecnologia nas notícias da Tesla que você quer acompanhar, certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para não perder esses vídeos. Agora, continuando hoje falando sobre o Tesla Vision, a direção totalmente autônoma em um carro de cliente acabou de estabelecer um novo recorde de costa a costa. Uma equipe de testadores do FSD levou um Tesla Model 3 de Manhattan até o hotel Portofino em Redondo Beach, usando a versão 14.3.2 do FSD, sem nenhum desengajamento e sem nenhuma intervenção humana. O percurso total foi de 2.833 milhas, e o tempo foi de 49 horas, 55 minutos e 57 segundos. O recorde anterior de zero intervenção foi estabelecido em janeiro por Alex Roy em um Tesla Model S, rodando a versão 14.2.2.3 do FSD, com aproximadamente 58 horas e 22 minutos. Esta nova tentativa supera a anterior em 8 horas e meia, mas não é realmente sobre velocidade. O FSD completou toda a viagem, estacionando nos Superchargers sem qualquer intervenção do motorista, o que é impressionante. Esta versão atual do FSD unifica as redes neurais do Smart Summon, FSD regular e frota Robotaxi em uma única pilha, além de reescrever o compilador de IA e o tempo de execução, tornando o tempo de reação cerca de 20% mais rápido. A conta oficial da Tesla repostou o trajeto dizendo que o carro dirige sozinho de Nova York a Los Angeles, sem nenhuma intervenção, um marco citado por Elon Musk há quase uma década. A diferença é que ainda precisavam monitorar e espero que no futuro isso funcione sem supervisão. Um adendo rápido, o vídeo completo e a telemetria ainda estão em processamento, então, por enquanto, essa é uma afirmação feita pelos próprios envolvidos aguardando verificação independente, assim como ocorreu com a corrida de janeiro do Alex Roy nos primeiros dias, antes dos comprovantes serem divulgados. Mas claro, isso é um único carro em uma rota planejada, então não é o mesmo que alcançar direção autônoma sem supervisão, mas está de acordo com o que os proprietários estão dizendo sobre a versão mais recente do FSD. Eu venho usando um pouco agora e na verdade notei alguns bugs. Parece que você sempre percebe algo assim quando atualiza a versão, sempre tem alguma coisa diferente. De modo geral, tem sido impressionante. Próxima notícia. Na Tesla, as frotas de Robotaxi e Cybercab seguem se expandindo rapidamente pelo país.
Lá em Dallas, Texas, mais de 10 Model X na versão Robotaxi foram vistos juntos, todos identificados, e isso tudo está acontecendo antes de uma expansão maior nessa região. Dallas já tem um serviço de robotáxi sem supervisão com uma pequena frota. Então ver tantos veículos juntos indica que o número de robotáxis sem supervisão por lá deve crescer, mas ainda em escala reduzida. Ver 10 veículos assim impressiona, ainda mais alinhados como robotáxis prontos. Mas no fim, queremos centenas ou milhares em cada mercado. Em Houston, um Cybercab foi visto saindo do centro de serviços Cypress, próximo ao depósito de robotáxis de Houston, com volante e motorista controlando, consistente com a frota de validação de protótipos fora do serviço público de robotáxi. Atualmente, só vemos essas frotas de validação do Cybercab. Depois, outro Cybercab sem retrovisores foi visto em Houston. Muitos acreditam que, devido aos frequentes avistamentos nesse centro de serviço e depósito, a Tesla pode colocar alguns Cybercabs em operação no serviço Robotaxi em Houston em breve. Em Berkeley, Califórnia, um Cybercab de produção foi visto carregando em um Supercharger com as portas abertas. As fotos mostram o melhor visual já visto do interior do protótipo, com volante yoke do Cybertruck e pedais de acelerador e freio, claramente adicionados depois. Você pode ver que aquela barra está segurando e ainda tem uma almofada ali para que o testador não acabe batendo os joelhos naquela barra. O Cybercab de produção, como revelou a Tesla, não tem volante, pedais ou espelhos laterais. Por isso, as unidades de validação mantêm controles manuais para serem dirigidas em algumas situações e permitir que o supervisor de segurança assuma o controle quando preciso. O carro ainda será entregue ao cliente sem esses controles, por isso parecem improvisados. Então, os Cybercabs já foram vistos em testes no Texas, Califórnia, Michigan, Massachusetts, Chicago, Washington, D.C., Virgínia, Colorado, Flórida e Oklahoma. A frota está realmente espalhada por todo o país, então a Tesla está começando a posicionar o hardware antes da liberação do software, do mesmo jeito que fizeram em Austin e Dallas com os robotáxis Model Equinox. A questão central é quando o FSD sem supervisão estará disponível para a frota de Cybercabs dos clientes, e não só para as unidades de validação ainda com volante. A produção do Cybercab está bem avançada na Giga Texas e está ficando realmente impressionante. Fotos de drones mostram quase 40 deles enfileirados no pátio de saída da Giga Texas. Eles estão indo muito bem na produção, agora é só aguardar o software. Espero que isso se alinhe logo. Seguindo sobre autonomia, Tesla e governo irlandês negociam ativamente a aprovação do FSD supervisionado. O Departamento de Transporte da Irlanda confirmou que a Tesla está em contato com autoridades irlandesas, incluindo o órgão irlandês de homologação, a NSAI, sobre seu sistema FSD. Pela linguagem deles, fica claro que as conversas ainda estão no início. A Irlanda, como o Reino Unido, tem volante à direita e um processo nacional de homologação mais restrito, tornando o trabalho regulatório diferente da rota de reconhecimento mútuo da União Europeia pelos Países Baixos. De qualquer forma, a Tesla está definitivamente trabalhando país por país na Europa para obter a aprovação do FSD. E ao que tudo indica, daqui a alguns anos vamos olhar para trás e ver que basicamente foi aprovado em todos os lugares e lembrar do tempo em que ainda estava sendo aprovado. Isso também reflete o aumento da contratação de operadores de veículos FSD pela Tesla na Europa. Eles constroem presença local para apoiar esses mercados e obter a aprovação. A seguir hoje é o fim de uma era para os grandes produtos da Tesla. O último Model S e o último Model X foram oficialmente produzidos na fábrica de Fremont. A conta oficial da Tesla publicou, abre aspas, o último Model S e o último Model X foram produzidos na fábrica de Fremont, 14 anos de história para o Model S, 11 anos para o Model X. Aproximadamente 750 mil unidades combinadas do Model S e do Model X foram entregues em todo o mundo desde que a produção do Model S começou em 2012, e o Model X passou a integrar a linha em 2015. Fotos das fábricas mostram funcionários assinando a carroceria do último Model S antes da pintura, um momento muito legal. Elon anunciou a descontinuação na teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025 em janeiro, chamando-a de aposentadoria honrosa para 2 carros que provaram que veículos elétricos podem ser desejáveis. No final, esses modelos abriram caminho para o Model 3 e o Model Equinox, sendo responsáveis pelo mercado de veículos elétricos atual. O espaço de montagem em Fremont, onde esses carros eram feitos, será usado para fabricar o Optimus. A Tesla planeja produzir cerca de 1 milhão de unidades do Optimus por ano nessa linha, futuramente. Os últimos 350 carros da linha fazem parte de uma edição Signature por convite, sendo 250 sedãs Model S Plaid e 100 SUVs Model X Plaid.
todos em uma pintura exclusiva vermelho granada com emblemas T dourados, distintivos Plaid dourados, interior premium branco com detalhes em alcantara e uma placa numerada no painel. Cada unidade da edição Signature custa cerca de US$160 mil e todas foram vendidas. Os compradores assinaram um acordo de não revenda por 1 ano, dando à Tesla direito de preferência caso queiram vender o carro. Há um detalhe curioso, a Tesla tinha marcado um evento de entrega da edição Signature para 12 de maio na fábrica de Fremont. Esse é o dia em que o vídeo está sendo publicado. Compradores de todo o país já tinham viajado para lá ou tinham viagens marcadas para os próximos dias. Mas 3 dias antes do evento, a Tesla enviou um e-mail aos compradores dizendo, abre aspas, o evento de entrega da edição Signature, agendado para 12 de maio de 2026, foi adiado. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente. Esse foi o e-mail inteiro, sem motivo, sem nova data, nada sobre reembolso de custos de viagem ou qualquer coisa que as pessoas tivessem perdido. Tudo definido. Claro que muitos dirão, você se preocupa com o custo da viagem comprando um veículo de US$160 mil. Ainda assim, isso frustra muita gente. Brooks, do Drag Times, já com passagens e hotéis reservados, expressou publicamente sua decepção, dizendo ter gastado milhares na viagem e marcou a Tesla. Na minha opinião, isso é meio que o padrão da Tesla fazer esse tipo de coisa. Esse é o tipo de coisa que a gente vê deles que realmente não faz muito sentido, e parece que eles não valorizam muito o cliente, mas é assim que eles funcionam em certas situações. Quem pagou ou vai pagar mais de US$160 mil por um carro de colecionador numerado, assinou acordo com restrições à revenda com multa de US$50 mil se vender antes. Recebeu um e-mail curto, 3 dias antes, avisando que o evento ainda não vai acontecer. A Tesla não confirmou se o adiamento afeta os prazos reais de entrega, mas tudo indica que esse é realmente o caso. Acho que há praticamente 0% de chance da Tesla reembolsar os custos de viagem, mas vamos ver. Próxima notícia de hoje. Do lado das baterias. As células de bateria 4680 feitas pela própria Tesla, anunciadas em 2020, ainda estão com desempenho inferior às células da LG que elas estão substituindo em alguns veículos Model Y europeus. A Tesla revelou a célula 4680 no Battery Day em 2020, e a promessa na época era de 5 vezes mais energia do que as células industriais existentes, 6 vezes mais potência e 16% mais autonomia. 5 ou 6 anos depois, os dados ficaram aquém da maioria desses números. A densidade de energia das células 4680 é de cerca de 244 Wh por quilo, enquanto a célula Panasonic 2170, que a Tesla também usa, é de cerca de 269 Wh por quilo. Então a nova célula interna é na verdade menos densa do que as células fornecidas pelos fornecedores antigos, pelo menos nesses relatórios. Em termos de capacidade total do pacote, a Tesla começou a fabricar veículos Model Y Premium de longo alcance com tração traseira para a Europa, com um pacote de células 4680. Esse novo pacote tem cerca de 79 kWh, substituindo o pacote de células da LG de cerca de 82 a 84 kWh. No mesmo carro, com igual aerodinâmica e motores, isso reduz a autonomia em cerca de 8% segundo relatos. A autonomia WLTP caiu de 661 km para 609 km, o que equivale a aproximadamente 411 milhas para cerca de 378 milhas no ciclo europeu. Então algo 328 a 302 milhas no padrão IPA. No quesito recarga, o Model X com bateria 4680 está levando mais de 35 minutos para ir de 10 a 80% em um supercharger. Testes recentes indicaram que, após 15 minutos conectado, o carro com bateria 4680 ganhou cerca de 27 kW de energia. Isso equivale a aproximadamente 150 a 160 km adicionados em 15 minutos. Outros carros com bateria LFP mais barata adicionaram cerca de 29 kW em 15 minutos. Então a célula principal da Tesla carrega mais devagar que a dos concorrentes econômicos. A Tesla também não informou aos clientes europeus que o novo Model X receberia o pacote de células 4680 em vez do da LG, nem sobre qualquer diferença. Comunidades de veículos elétricos na França e Noruega relatam cancelamentos de pedidos por proprietários insatisfeitos com a nova autonomia dos carros, diferente da anunciada inicialmente. Claro, isso não quer dizer que as células 4680 estejam mortas. A Tesla já as usa na Cybertruck faz tempo. Eles ainda usam essas células no Semi, e só o pacote do Semi tem 822 kWh dessas células, mostrando que a Tesla segue muito comprometida com essa química. Mas para o Model X lá na Europa, é uma redução perceptível sem uma comunicação clara sobre isso. O Battery Day foi há 6 anos e as vendas deveriam representar um avanço claro. Então, a questão agora é se a Tesla vai manter a posição e dizer que a célula 4680 é boa o suficiente e traz grandes melhorias, ou se eles vão acabar voltando a usar células de fornecedores no Model Y, fora o Cybertruck e o Semi. Não me surpreenderia se isso acontecesse, ao menos por enquanto. Sobre o Tesla Semi, o caminhão já aparece oficialmente no site europeu da Tesla, inclusive no Reino Unido.
Até o momento, só a versão de autonomia padrão está listada, com autonomia de cerca de 550 km. Isso equivale a aproximadamente 340 milhas no ciclo europeu, o que dá cerca de 325 milhas no padrão EP. O consumo de energia está listado em cerca de 1 kWh por quilômetro, o que equivale a aproximadamente 1,6 kWh por milha, com carga total. A Tesla já declarou que o Semi só chega à Europa em 2027, então o site aparenta ser o primeiro passo do marketing, acompanhando a expansão dos planos de mega carregadores. A Tesla começou a produção em larga escala do Semi em sua nova fábrica em Nevada no fim de abril. Empresas já fazem mais pedidos e veremos como a produção vai crescer. Não me surpreenderia se a meta para a Europa em 2027 for adiada, mas vamos ver como as coisas evoluem, já que tudo caminha nessa direção. Hoje, foi relatado que a Apple voltou a trabalhar com a Intel. As duas empresas fecharam um acordo preliminar para que a Intel fabrique processadores projetados pela Apple. Produtos específicos não foram citados, mas relatos sugerem conversas sobre chips da série M de entrada para alguns iPads e Macs. E a Intel pode começar a produzir para a Apple já em 2027. As empresas negociam intensamente há mais de um ano, com termos formais definidos nos últimos meses. A mudança da Apple para o Apple Silicon em 2020 visou se afastar dos chips da Intel e do cronograma de fabricação da Intel. O governo dos Estados Unidos também teve papel aqui. A secretária de Comércio tem se reunido repetidamente no último ano com Tim Cook, Elon Musk e o CEO da Nvidia, para pressioná-los a direcionar mais volume de chips para as fábricas da Intel nos Estados Unidos. Esse acordo da Apple parece ser o primeiro grande resultado dessa pressão. Isso também está alinhado com o projeto Terrafab da Tesla. A Tesla trouxe a Intel como parceira de fundição junto com a TSMC e a Samsung no processo 14A. Então, a Intel voltou a ser considerada tanto pela Apple quanto pela Tesla, depois de anos sendo meio que descartada aqui. A grande questão é se a Intel realmente conseguirá entregar o volume e o rendimento que esses clientes precisam. A divisão de fundição da Intel já perdeu prazos antes, mas ter Apple, Tesla e Nvidia comprometidas publicamente garante à Intel a demanda que faltava há tempos. Agora, 2 novos vazamentos indicam os próximos passos da Apple em vestíveis e IA. Mark Gurman relata que a nova geração dos AirPods Pro com câmeras já está em testes avançados, indicando um lançamento mais próximo do que se pensava. As câmeras alimentariam a inteligência da Apple com a visão do mundo a partir dos olhos do usuário, semelhante em conceito aos óculos inteligentes Meta Ray-Ban, mas embutidas nos AirPods como formato do produto, e provavelmente ligadas ao iPhone para fazer o processamento. Isso levanta uma discussão sobre privacidade envolvendo câmeras e fones de ouvido, principalmente ao gravar pessoas sem que saibam, situação que a Meta enfrenta com seus óculos. A Apple também desenvolve internamente um PIN ou pingente de IA vestível posicionado para competir com o hardware de Jony Ive e OpenAI, amplamente divulgado. Um lançamento aqui pode ocorrer já em 2027. A Apple já cancelou produtos semelhantes antes, então não há garantia de lançamento, mas isso confirma relatos de que a empresa busca adicionar sensores visuais a mais dispositivos vestíveis para impulsionar sua IA. Entre os AirPods com câmeras, o pingente vestível, o modelo de IA padrão do iOS 27, a opção de trocar para Cloud ou Gemini e o acordo da Apple com a Intel, John Tunis está prestes a assumir e rapidamente reformular a estratégia de IA e de produtos da Apple. Em áreas nas quais Tim Cook vinha sendo bastante cauteloso. Tudo pode avançar muito rápido aqui. Nova notícia, o Chevy Bolt EV será entregue em breve por menos de $30 mil. A Edmunds testou o Chevy Bolt 2027 no teste de autonomia real deles, e conseguiu 290 milhas com uma única carga. A EPA classificou esse carro para 262 milhas, mas o Bolt superou em quase 30 milhas, o que é raro, pois a maioria dos elétricos fica abaixo dos números da EPA na prática. O consumo de energia ficou em 26,2 kWh por 100 milhas, comparado aos 28 kWh por 100 milhas da classificação da EPA. O preço inicial aqui é de $28.995, incluindo as taxas de destino, o que o coloca bem abaixo de $30 mil na configuração mais barata. Ele possui um pacote de baterias LFP, que é parte do que está impulsionando o preço mais baixo, e pode carregar cerca de 2,5 vezes mais rápido do que o Bolt anterior, indo de 10 a 80% em cerca de 25 minutos. Esse era um dos principais problemas da geração anterior, então é ótimo ver essa melhoria. Se você busca um elétrico acessível com autonomia prática, o Volt agora está bem competitivo. Claro, esse é o segmento que a Tesla promete entrar há anos, com seu veículo mais barato de próxima geração. Quanto mais a Tesla demora para lançar um modelo abaixo de $30 mil na América do Norte, mais espaço carros como o novo Bolt tem para garantir essa faixa de preço. Espero ver um Tesla abaixo de $30 mil algum dia, mas isso ainda deve demorar.
Claro, a Tesla está totalmente focada em fazer do Cybercab seu carro abaixo de $30 mil, enquanto a Chevrolet está lançando esse EV bastante razoável e dirigível por menos desse valor. Na Cadillac, eles acabaram de anunciar que oficialmente ultrapassaram 100 mil vendas acumuladas de veículos elétricos nos Estados Unidos. Esse marco foi alcançado cerca de 4 anos após o lançamento do Lyriq. A linha atual de veículos elétricos da Cadillac inclui o Lyriq, Optiq, Vistiq, Escalade QI e o exclusivo Celestiq de $360 mil. Esse é um grande marco enquanto a maioria das outras montadoras tem recuado dos veículos elétricos. A Cadillac parece ser a exceção aqui. No outro extremo, o Volkswagen ID Buzz, micro-ônibus elétrico lançado nos Estados Unidos, recebeu descontos significativos nas concessionárias. Várias concessionárias nos Estados Unidos estão anunciando novas vans ID Buzz Pro S por cerca de $48 mil a $49 mil. Isso equivale a cerca de $15 mil abaixo do preço sugerido pelo fabricante. A VW cancelou oficialmente o ID Buzz do ano modelo 2026 para o mercado dos Estados Unidos e está planejando uma transição para o ano modelo 2027 no próximo ano. Os concessionários atuais estão liquidando o estoque restante do ano modelo 2025. Foi lançado nos Estados Unidos com ágio dos concessionários, elevando os preços acima de $100 mil e tinha autonomia estimada pela EPA de cerca de 234 milhas na versão com tração traseira. Ele nunca se encaixou nos usos em viagens longas nos Estados Unidos. Mas, se você já queria esse carro, agora é um bom momento para comprá-lo. Se você esperava que esse carro ganhasse escala nos Estados Unidos em breve, isso não deve acontecer tão cedo. Essas são as novidades sobre tecnologia e veículos elétricos da Tesla por hoje. Para ver minha análise dos melhores acessórios do modelo IN3 em 2026, acesse o vídeo linkado acima ou na descrição. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.